PICV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta sexta-feira. Abrimos com os títulos. Muito boa tarde. O processo eleitoral no PICV será escrutinado pelo Tribunal Constitucional. Ainda não é certo que as eleições acontecem no próximo domingo, pois o Tribunal deve emitir um acórdão sobre uma queixa a qualquer momento. O setor público ganha a primeira sala de amamentação no Parque Tecnológico para as trabalhadoras que laboram no local. A Ordem dos Psicólogos denuncia a prática fraudulenta da profissão por pessoas não credenciadas para tal. A MPD propõe aos partidos políticos e à sociedade um pacto para se dar combate ao populismo em defesa da democracia. O novo primeiro-ministro do Canadá defende que os dias de cooperação estreita com os Estados Unidos acabaram. Estas e outras notícias a serem desenvolvidas já a seguir numa edição e apresentação do Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Ainda não é certo que os militantes do PICV irão a votos no próximo domingo para a eleição do novo presidente do partido e, em simultâneo, dos 318 novos delegados. É que o Tribunal Constitucional deve, a qualquer momento, emitir um acórdão sobre um pedido de impugnação de uma das candidaturas por um militante do PICV que, no fundo, pediu a suspensão do processo eleitoral por, alegadamente, considerar que o candidato Francisco Carvalho não preencheu todos os requisitos para sê-lo, apesar do parecer favorável da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PICV. Está ainda tudo em aberto num processo que se mostra muito tenso e conturbado. É que, após o anúncio da data das eleições, começaram as movimentações internas e externas em busca de consensos para a conformação das candidaturas. As redes sociais começaram a fervilhar de textos de opinião, comentários e posicionamentos a favor e contra determinados nomes que começaram a aparecer como putativos candidatos à liderança do maior partido da oposição. Aos poucos, a sociedade ficou a saber que dificilmente iria haver uma candidatura única à sucessão de Rui Semedo, que há 4 anos não teve concorrente. Os posicionamentos nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social, revelando alguns detalhes do que estavam a acontecer intramuros no partido, apontavam para a existência de profundas divergências e questionamentos sobre o cumprimento dos estatutos do partido e, em particular, do regime do regulamento eleitoral. As posições tornadas públicas nas redes sociais, através de diversos militantes que, no final, acabaram por declarar seus apoios a um ou outro candidato, demonstram de forma inequívoca a existência de profundas divergências políticas e relações pessoais de inimizade entre influentes militantes e ex-dirigentes do PICV. O digladiar de posições levaram a disputa a um patamar de ataques pessoais em detrimento do mero exercício democrático de manifestação de pluralidade de opinião política. Vários ataques e queixas foram tornados públicos através das redes sociais e não só, com uma ou outra candidatura a tentar inviabilizar outra, evocando o cumprimento dos estatutos e do regulamento eleitoral. Com posições cada vez mais extremadas, aconteceu a decantação e emergiram 4 candidaturas, a saber, por ordem alfabética, Francisco Carvalho, Francisco Pereira, Jorge Spencer Lima e Nunes Silva. Os ataques continuaram e até o chefe de Estado foi envolvido nas redes sociais e não só na disputa, tendo o próprio pedido também nas redes sociais que não fosse envolvido na disputa, por não ser parte, o que não convenceu os apoiantes de pelo menos uma das candidaturas que se acha prejudicada pela suposta intromissão do chefe de Estado na disputa. Com o anúncio das candidaturas, os ataques não cessaram e a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PICV, órgão responsável para a validação das candidaturas, passou por o foco das atenções, submetida à pressão de várias ordens de vários quadrantes. A Comissão acabou por aceitar as 4 candidaturas no prazo estabelecido e anunciou que tudo estava pronto, apesar das diversas reclamações e queixas que o presidente da referida Comissão garantiu terem sido respondidas em tempo oportuno, o que não obstava a realização das eleições na data prevista. Não satisfeito com o posicionamento da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização, um militante interpôs recurso junto ao Tribunal Constitucional a pedir intervenção no processo. O Tribunal Constitucional terá pedido ao militante que esclarecesse o teor do pedido, se queria a suspensão do ato eleitoral, o que foi respondido positivamente pelo queixoso. Tendo recebido a resposta, o Tribunal Constitucional deve ainda hoje emitir, esta tarde, um acórdão sobre o pedido de suspensão do processo eleitoral e, caso assim determinar, todo o processo será passado a pente fino até que tudo seja esclarecido, ou seja, se todos os candidatos anunciados cumprem os ditames da lei, particularmente no concernente ao pagamento das cotas conforme os estatutos e o regulamento eleitoral do PICV. E acabamos de ter a informação de que o acórdão já está pronto
ponto, desconhecemos neste exato momento o teor da decisão do Tribunal Constitucional, o que contamos ainda ao longo deste jornal partilhar com o amigo ouvinte. E a 2 dias das diretas para a escolha do presidente do PAICV, a Rádio de Cabo Verde tentou ouvir todos os mandatários das 4 candidaturas sobre a reta final do processo. A Rádio de Cabo Verde só conseguiu falar com o mandatário do candidato Núñez Silva e com a do candidato Francisco Carvalho. Ambos disseram à Rádio de Cabo Verde que desconheciam o pedido de impugnação e suspensão do processo eleitoral junto ao Tribunal Constitucional. O mandatário do candidato Núñez Silva, Mário Lima, diz-se confiante no bom resultado e lamenta, contudo, o ruído que se tem gerado à volta do processo. O que eu tenho constatado, há uns poucos militantes com ânimos um pouco exaltados, que é próprio de uma competição dessa natureza, com 4 candidatos, é natural, mas também constato que há muita gente que não tem nada a ver com o partido e que está a ter interferência, portanto, neste processo, particularmente nas redes sociais, com o intuito precisamente de nos dividir. Nós temos que ser suficientemente inteligentes para não deixar que sejamos contaminados com gente que esteja interessado em criar problemas internos no PAICV. A mandatária do candidato Francisco Carvalho também espera um bom resultado no domingo, caso as eleições aconteçam no próximo domingo. E a semelhança de Mário Lima, Fátima Fialho considera haver pessoas fora do partido a quererem lançar suspeições sobre o processo. Ou veio mais de fora do PAICV. Eu acho que o PAICV, em todos os partidos, há divergências, há opiniões diferentes, mas nós temos que estar preparados para, de facto, respeitar a opinião de cada um e ter o partido sempre unido. O PAICV sempre foi um grande partido, sempre ultrapassou situações difíceis durante todo o percurso da sua vida, portanto, este é mais um percurso. Eu acredito que, de facto, as coisas vão ficar bem. Conforme o calendário divulgado pela Comissão Jurisdicional do PAICV, as urnas deverão estar abertas, ou deveriam, às 9 da manhã e até às 5 da tarde do próximo domingo. Ainda não se sabe se teremos eleição ou não. Além do sucessor de Rui Semedo, poderão ser igualmente eleitos 318 delegados ao 18º Congresso do PAICV, que pode acontecer no próximo mês de maio. A Rádio Cabo Verde tentou ouvir os mandatários das outras 2 candidaturas, mas não conseguimos, apesar dos contactos estabelecidos tanto com a candidatura do Jorge Spencer Lima, como também com a candidatura do Francisco Pereira. O Movimento para a Democracia propõe à sociedade e aos partidos políticos um pacto pela proteção e fortalecimento da democracia para combater sinais antidemocráticos que têm surgido em Cabo Verde. Esta é uma das deliberações que saem da última reunião realizada ontem da Comissão Política Nacional, que também decidiu pela apresentação de uma nova imagem e novo slogan do partido. O Cândido Amorim Fortes tem os pormenores. MPD é de povo, para povo e de nosso tudo. Eis o novo slogan que acompanha a nova imagem, com os quais pretende-se promover um regresso às origens do partido, adaptá-lo ao novo mundo e prepará-lo para as eleições que se avizinham. Um novo conceito explicado pelo secretário-geral do MPD, Agostinho Lopes. Mereceu igualmente discussão e aprovação a adoção de uma nova imagem para o partido neste período de reestruturação que nos levará ao novo ciclo eleitoral, com as seguintes características: a retoma do verde em diversas tonalidades e do branco como cores desta fase, numa lógica de reaproximação às nossas origens e da necessidade de comunicar a ideia de mudança. Mudança essa de que o país está novamente a precisar, em função da necessidade da sua adequação a um mundo em transformações radicais e ebulição evolutiva. O propósito é transmitir a ideia de surgimento de novos ventos e novas oportunidades de futuro que necessitarão de um partido inovador e perspicaz. A Comissão Política Nacional deliberou também pela apresentação aos partidos e sociedade de uma proposta de debate visando um pacto pela proteção e fortalecimento da democracia. Ressalta Agostinho Lopes que para o MPD está a ser alvo atualmente de diversos ataques. E cito: discursos inflamados fortemente marcados por atitudes populistas e demagógicas. Utilização indevida, abusiva e atentatória das virtualidades das novas tecnologias. A manifesta ataque aos direitos e liberdades individuais. Denúncias de mercantilização de votos e de compra de consciência. Pronunciamentos da nossa comunicação social com claros sinais de alinhamentos partidários e notada falta de imparcialidade, amorosidade da justiça, entre outros. Neste item, a Comissão Política Nacional decidiu que se torna necessário a ascensão de um pacto pela proteção e fortalecimento da democracia em Cabo Verde, entre os partidos políticos e entre estes e a sociedade, com
o seguinte conteúdo: fortalecimento da democracia e boa governação, regulação das redes sociais e inteligência artificial, regulação independente da comunicação social, proteção da democracia e combate à mercantilização de voto, melhoria do sistema eleitoral, reformas na justiça e garantia de perene implementação, nomeação e eleição dos titulares dos órgãos externos no Parlamento como garantes da estabilidade, promoção da transformação digital dos serviços do Estado. A Comissão Política do MPD concluiu também que, no panorama internacional, a democracia vem perdendo terreno para sistemas mais ou menos autoritários e demonstrações de força em detrimento do diálogo que, aliados ao mau uso das novas tecnologias, estão a potenciar a expansão de forças radicais e emergência de discursos demagógicos e comportamentos populistas. Já temos 13 horas mais 11 minutos e meio, sensivelmente. Vamos agora ao Parlamento, ao encontro do José António dos Reis, que esteve a acompanhar os trabalhos da Casa Parlamentar. José António, boa tarde. O que aconteceu esta manhã? Renovados os votos de muito boa tarde a António Lima e aos estimados ouvintes da RCV. Durante este período da manhã discutiu-se, ou melhor, continuou-se a discussão em torno da proposta de lei que procede à quinta alteração ao Código Eleitoral, um debate na especialidade. Um diploma que é constituído por 437 artigos, até a suspensão dos trabalhos para o almoço, por volta das 13 horas e 45 minutos. Os sujeitos parlamentares estavam a discutir o artigo 55. Pelo meio também foram suspensos alguns artigos para depois para reapreciação, o que deverá acontecer, portanto, no período da tarde. Algumas propostas para melhoria, nomeadamente houve a questão entre o secretário e o presidente da CNE, que inicialmente havia, portanto, a intenção de se colocar esses dois em regime não de exclusividade, mas houve o consenso, então, de se deixar tanto o presidente como o secretário-geral da CNE em regime de exclusividade e também, portanto, a tempo inteiro. Continua, portanto, algumas propostas a serem consensualizadas aqui. O debate será retomado por volta das 14h45 para continuar, então, essa maratona, para ver se é possível, então, concluir todos esses artigos, 437, como já disse, para serem aprovados ainda nesta sessão. Luís António, e certamente que as eleições internas do PAICV, apesar de não fazer parte da ordem dos trabalhos do Parlamento, claro, certamente que tem aí suscitado comentários, reações. O que é que o Luís António ouviu em relação a este assunto? Comentário, sim, alguma movimentação é visível a partir, portanto, do espaço onde estamos, saídas e entradas de alguns deputados que estão afetos a algumas sensibilidades dessas 4 candidaturas, mas ouvimos muita coisa, mas por agora não vamos avançar, portanto, porque não há nada ainda oficial. Não há nada oficial, Luís António, mas pelas informações disponíveis e cruzadas, 99% de certeza que as eleições serão adiadas e certamente que formalmente à tarde teremos o posicionamento do Tribunal Constitucional a mandar adiar as eleições no PAICV. E a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde alerta para atuação irregular no campo da psicologia e saúde mental por pessoas não qualificadas. Segundo o bastonário da Dia Lopes, há pessoas que se auto-intitulam psicoterapeutas ou psicanalistas e oferecem serviços sem a formação adequada, colocando em risco a saúde mental dos indivíduos. O bastonário também mencionou que a Ordem está em contacto com a entidade reguladora independente da saúde para se investigar a legitimidade dessas práticas e que, caso a situação continue, ações judiciais poderão ser tomadas. Edna Barros tem os pormenores. O bastonário da Ordem dos Psicólogos afirma que os psicólogos têm o direito exclusivo de exercer a psicologia, mas adverte que pessoas estão se aproveitando do campo da saúde mental para desenvolver os seus próprios negócios. Temos verificado que algumas pessoas se têm auto-intituladas de psicoterapeutas, psicanalistas, mentores em aconselhamento psicológico, ministrando formações, palestras, participando em programas radiofónicos e uma série de ações entrando no campo da ciência psicológica com toda a propriedade sem estarem habilitados para isso. Essas pessoas, que já são conhecidas no mercado, não são psicólogos.
são de outras áreas e viram na saúde mental terreno fértil para serem e desenvolverem os seus negócios. Autoproclamam-se expert na área da saúde mental, procuram informações avulsas na internet e por outros meios, com conteúdos de origem muitas vezes duvidosas, e se sentem no direito de fazerem uso delas, passando informações sem cunho científico para consumo público. Segundo Daniel Lopes, além de ser ilegal, essa prática pode ter consequências negativas para a saúde mental dos indivíduos que são atendidos por essas pessoas alegadamente não qualificadas. O bastonário diz não saber ao certo quantos estão a fazer esta prática, mas avisa. Se estas situações continuarem a acontecer, seremos obrigados a agir judicialmente, à luz do que preconiza a Lei nº 128/9 Romano de 2021, nos 4º e 5º parágrafos do preâmbulo. A Ordem tem todos os poderes para encetar qualquer ação judicial contra quem prevarica no exercício da ciência psicológica. Quem não é psicólogo não pode exercer psicologia. E nós estivemos em contacto com a ERIS para ver até que ponto essas pessoas que estão a atuar nesse campo têm ou não legitimidade para o fazer. Mas ainda não temos essa posição. Atualmente, a Ordem dos Psicólogos conta com cerca de 200 membros, mas Daniel Lopes reconhece que muitos profissionais não estão formalmente registados. Admite que a regulamentação da profissão ainda precisa de ajustes, mas é imprescindível que apenas psicólogos formados e registados exerçam a psicologia. 13 horas mais 17 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, SOCA, continua à espera que lhe seja transferido a volta de 6 mil contos relativos à taxa compensatória e equitativa da cópia privada referentes ao primeiro trimestre de 2024, suspenso na altura pelo anterior Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. O presidente da SOCA, Dani Spínola, fala de boas relações entre a sua instituição e o atual Ministro da Cultura, que demonstrou total abertura para manter um diálogo saudável com todos os operadores culturais. As informações foram prestadas à margem da assinatura de um protocolo entre o grupo teatral Flá do Flã e a SOCA. No evento esteve presente a Joana Lopes. O presidente da SOCA, Dani Spínola, dá conta de boas relações entre a sociedade que preside e o atual Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, com quem está em diálogo para reaver cerca de 6 mil contos suspensos pelo anterior Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. Tem sido bom, participa no encontro na Ilha de Sal, promovido para a IGQPI. Bom, o Ministro lá mostra abertura para ter um diálogo com nós tudo. Nos espera, mas tem um bom diálogo, até para uma postura um bocadinho diferente, é mais maduro, mais sensato, mais cordial, com mais sentido das coisas. Aquilo até era um pouco gaiato, sempre assim, para não ia criar um problema enorme para morrer fazendo uma suspensão de direito que não tem, que é de nós por lei, e ainda é não é? Portanto, nós estamos ali na conversação com o novo ministro para não hoje assim, não te recupera nos montantes que aquele outro ministro traz para moer a média viva assim, quando lei é claro que pode nunca, para uma auditoria nunca te implica suspensão de nada. Montante com o qual conta a SOCA para distribuição aos autores e artistas. Dinheiro é de nós, para morrer é uma coisa por lei, que finanças está manda para Fundo Autónomo de Cultura, para Fundo Autónomo de Cultura Dano. Portanto, e se a cadeia está prejudicando, para nós está a contar com aquele montante que é para fazer a distribuição na fevereiro para autores e artistas, e que é na quadro de nosso aniversário, 20º aniversário de SOCA, portanto 20 anos de percurso e de trabalho em prol de cultura, em prol de artistas e de autores. Declarações do presidente da SOCA à margem da assinatura de um protocolo com a companhia teatral Flá do Flá, cuja presidente Simone Sanches vê como um compromisso com a proteção da arte e dos seus criadores. É um compromisso com o reconhecimento e valorização de nosso trabalho, onde está garante a arte e seus criadores devem ser respeitados e protegidos. Além disso, também nos recebe prêmio da Associação Audiovisual de Cinema, que é um sinal de que tanto o teatro
contato com o audiovisual Satanda, nos junto, unido nessa missão de contar a nossa história. Esse reconhecimento reforça a importância de continuar a produzir, inova e inspira, mostrando a riqueza cultural do país. Também Flá do Flá recebeu hoje da Associação de Cinema um prémio em reconhecimento do contributo da companhia para o desenvolvimento das artes cênicas e audiovisuais no país. E o Parque Tecnológico já dispõe oficialmente de uma sala de amamentação equipada, um espaço dedicado ao bem-estar das mães lactantes que trabalham no local. A iniciativa, que coincide com o mês da mulher, visa criar um ambiente de trabalho mais acolhedor e também produtivo. A Dina Almeida tem os pormenores. A sala da amamentação, ora inaugurada no Parque Tecnológico, é um espaço projetado para oferecer conforto, tranquilidade e privacidade às mães, permitindo que estas conciliem a amamentação com as suas atividades profissionais, uma vez que uma das principais preocupações no regresso ao trabalho, conforme o relato de uma das beneficiárias, é a não disponibilidade de um local para o efeito. Nós mulheres, quando estamos num período da volta para o trabalho, mulheres e mães, uma das maiores preocupações é como e onde vamos conseguir extrair o leite enquanto estamos no trabalho. Portanto, significa imenso, posso dizer que estou muito contente, para não dizer emocionada com isso, porque é uma mais-valia para todas as mães, porque estamos mais tranquilas, ficamos mais tranquilas se temos esse espaço, que oferece um maior conforto, maior segurança. Portanto, parabenizo essa iniciativa. Já tem tudo pronto, é só usufruir do espaço. A iniciativa é especialmente relevante no setor de tecnologia, onde muitas mulheres jovens trabalham longas horas, conforme explica a representante da Woman Touch, Mayra Silva. Gostei muito e, primeiramente, também orgulho-me pelo facto de ter dado essa ideia desta causa e foi prontamente acolhido pelo Conselho de Administração do Tech Park, que rapidamente implementou esta sala. Eu tenho muita sensibilidade nessa matéria porque eu sou mãe recente, então senti na pele o que é esse desafio, né, de amamentar, de conciliar a nossa vida pessoal com o profissional. A criação de espaços mais acolhedores para as mães em período da amamentação no mercado de trabalho é uma iniciativa vista como um exemplo a ser seguido por outras empresas e entidades, assegura a presidente do ICEG, Marisa Carvalho. Este é um sinal que nós esperemos que seja reproduzido em várias empresas a nível nacional e é a prova de que, havendo boa vontade e empenho, é possível criar condições para que esta conciliação seja uma realidade. E como viram, a prova de que com pouco, um pequenino espaço, é possível criar condições para que isto seja possível. A sala da amamentação é o resultado de uma parceria com a organização Woman Touch. E a Ilha do Sal já constituiu a sua Associação Regional de Boxe. A direção da associação reuniu-se ontem para traçar as metas para a época desportiva próxima, conforme o Valdemar Almeida. O militar de carreira Carlos Moreno é o eleito para o cargo de presidente da mais nova Associação Desportiva da Ilha do Sal. A direção da ABS, a Associação Regional de Boxe do Sal, tem na sua proposta a dinamização da modalidade e o envolvimento de jovens na prática do boxe. Programa paisano é o que não tem em mente. Ele leva projeto de boxe na cada zonas e a nível escolar também, que é muito bom, porque se não sabe, é o maior engajamento que não tem a nível de conjunto de boxe, a nível de geral também. É dentro do seio de escolar, onde que não apanha jovens, onde que essa capacidade cognitiva para desenvolver de uma forma educativa também, porque o boxe também é de uma forma um desporto também que te educa através de técnicas e orientação também. Carlos Moreno acredita que com a ajuda da Federação e dos atletas locais, o boxe poderá conhecer uma boa ascensão na Ilha do Sal. Sim, só estou hoje ali, no momento ali, não tenho não sei, a extensão. Estava de tentar levantar aos poucos. Não tenho atletas também que já experiente também dentro na Ilha de Sal também, que praticamente juntamente com essa experiência,
acabata que familiariza outros que para dar um passo mais para cima. Acredito que engajamento também é boa vontade também de todos. Nós conseguimos pôr boxe de sal no mais alto nível nacional. O boxe no sal conta com um número razoável de praticantes, cerca de 50 rapazes e meninas do Clube dos Pargos e do Clube do Comando da 3ª Região Militar. Já temos 13 horas mais 25 minutos e meio. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou ontem que os dias de estreita cooperação com os Estados Unidos acabaram porque aquele país deixou de ser um parceiro fiável. No entanto, especificou que deverá manter conversações com o presidente norte-americano Donald Trump dentro de 1 ou 2 dias, a pedido dos norte-americanos. Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou a sua intenção de impor direitos aduaneiros de 25% sobre as importações de automóveis. Esta medida deveria juntar-se às tarifas já impostas por Washington sobre o aço e também o alumínio. Os dois líderes não trocaram telefonemas desde que Carney assumiu o cargo, substituindo Justin Trudeau a 14 de março. O primeiro-ministro canadiano vai esperar até a próxima semana para anunciar medidas concretas, mas para já garantiu que o Canadá terá de reduzir drasticamente a sua dependência do vizinho do Sul e procurar novos parceiros comerciais fiáveis. No entanto, o sucessor de Justin Trudeau reconheceu que a construção de um Canadá mais forte, mais livre e eterno será complicada, admitindo que não existe uma solução milagrosa ou um atalho para o conseguir. E o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, chegará esta sexta-feira à Groenlândia, juntando-se à visita previamente anunciada da sua mulher, Usha Vance. A deslocação, considerada controversa, foi duramente criticada pela primeira-ministra da Dinamarca, que classificou a iniciativa como uma pressão inaceitável sobre a Dinamarca e sobre a região ártica. A presença do vice-presidente norte-americano na Groenlândia ocorre num contexto de crescente desentendimento entre os Estados Unidos e a Dinamarca. Os Estados Unidos justificam a visita como um gesto de amizade, uma posição que tem sido defendida pelo presidente Donald Trump. No entanto, a primeira-ministra da Dinamarca refutou a ideia de que se trata de uma visita privada, como alegam as autoridades norte-americanas. O primeiro-ministro da Groenlândia também confirmou que o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos e o secretário de Energia também dos Estados Unidos visitarão a região esta semana. E o presidente da Rússia, que já tem presença no Ártico, apesar de ter insistido que a questão da Groenlândia é um território autónomo pertencente à Dinamarca e que não diz respeito à Rússia, afirmou estar preocupado com o facto de os países da NATO considerarem cada vez mais o extremo norte como um trampolim para possíveis conflitos. Vladimir Putin afirmou que é evidente que os Estados Unidos continuarão a promover sistematicamente os seus interesses geoestratégicos, político-militares e económicos do Ártico e que seria um grave erro acreditar que as declarações do líder da Casa Branca são extravagantes. Já temos 13 horas mais 28 minutos, fim de linha neste jornal. Não se antes dizer que aconteceu um sismo de magnitude 7.7 na zona do Pacífico, Myanmar e também a Tailândia, aliás, na Ásia. Um sismo de 7.7 na escala Richter com alguma destruição, um sismo que aconteceu a cerca de 10 quilómetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. Também temos a informação de que aqui no Atlântico também aconteceu um sismo a cerca de 592 quilómetros da costa brasileira para o meio do Atlântico, portanto a sul de Cabo Verde, e aconteceu um sismo submarino no Atlântico com, na escala de Richter, de 6.1 e a cerca também de 10 quilómetros de profundidade, sismo que aconteceu às 10 horas e 34 minutos da noite de ontem. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago, quando já temos 13 horas mais 29 minutos aqui na Rádio de Cabo Verde. Pela via aérea temos um aparelho da TAP que está muito perto do aeroporto de São Pedro, vem de Portugal e já aterrou já no aeroporto de São Pedro, para onde vai também uma outra aeronave desta feita da TACV que partiu do aeroporto da Praia. Trata-se de um Boeing que deve aterrar em São Pedro às 13 horas mais 53 minutos da Praia. Já partiu o aparelho da SATA que vai para a Ponta Delgada e de resto nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte em relação à movimentação interna. Para a via marítima temos neste momento a navegar qual ferry, não temos nenhum ferry a navegar neste momento, pelo que
Vamos agora falar do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta quinta-feira, 27 de março, o sol despontou às 27, não, hoje é sexta-feira e é dia 28. O sol despontou às 6 horas 32 minutos e 1 segundo e o pôr do sol será às 18 horas 45 minutos e 56 segundos. A lua está na fase minguante, depois da manhã teremos lua nova, vai-se pôr pelo oeste pelas 18 horas e 4 minutos. A única baixa mar de hoje foi às 11 horas e 42 minutos e a primeira pré-mar foi às 5 horas e 46 minutos e a seguinte será às 18 horas. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 23 horas e 15 minutos até a 1 hora e 15 minutos. Amanhã sábado a primeira baixa mar será às 0 horas e 14 minutos e a seguinte será às 12 horas e 23 minutos. E a primeira pré-mar será às 6 horas e 25 minutos e a seguinte às 18 e 40. Em relação à pesca, com a saída da lua nova, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, com 3 bons momentos, a saber, das 5 horas e 57 minutos até às 6 e 57, das 11 horas e 15 minutos até às 13 e 15 e finalmente mira das 18 horas e 34 minutos até às 19 horas e 34 minutos. 13 horas e 31 minutos. Recordemos os títulos. Dissemos que o processo eleitoral no PICV será escrutinado pelo Tribunal Constitucional, que esta tarde deverá comunicar às partes a suspensão do processo eleitoral e eleições que estavam marcadas para o domingo. Deverá então acontecer numa outra data, conforme o Tribunal Constitucional. O setor público ganha a primeira sala de amamentação no Parque Tecnológico para as trabalhadoras que laboram no local. A Ordem dos Psicólogos denuncia a prática fraudulenta da profissão por pessoas não credenciadas para tal. A MPD propõe aos partidos políticos e à sociedade um pacto para se dar combate ao populismo em defesa da democracia. O novo primeiro-ministro do Canadá defende que os dias de cooperação estreita com os Estados Unidos da América acabaram. António Lima com o Jornal da Tarde desta sexta-feira. Os títulos regressam às 14 com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.